Olá pessoal, olá todo mundo. Hoje eu queria falar sobre um assunto super importante na caminhada espiritual que eu tenho visto recentemente, que é justamente a situação da gula, do comer em geral, né? Então, o que tem acontecido comigo hoje em dia é que eu consigo reparar muito mais o meu processo de alimentação, como ele tem sido. Por que eu consigo ver isso mais, presto mais atenção nisso? Eu creio que isso seja devido a alguns fatores de onde eu estou colocando a minha atenção realmente. Então, como eu já tinha comentado antes, eu comecei a cortar muitas coisas que me distraíam de mim mesma, da percepção do meu interior, né? Como, por exemplo, relacionamentos tóxicos. Foi uma das coisas que eu fiz muita questão assim de não quero mais. Cortei também entretenimento. Então, não é que eu não me entretenha mais, mas é um tipo de entretenimento diferente, do tipo, aqui não tem videogame, não tem televisão, canais no YouTube, geralmente eu vejo, assisto canais que falam ou de alimentação, ou de caminho espiritual, ou de cultura espiritual, né? E tudo isso são coisas que me levam para dentro, para me enxergar, para ver o meu interior, né? Não é uma distração, né? É claro que a gente vai na cachoeira e tal, mas mesmo indo na cachoeira, não é para me divertir, sabe? É para um momento terapêutico, ainda com o objetivo de refinar a minha visão. E é claro que isso não é uma coisa assim chata, obrigatória, isso é uma coisa que eu quero fazer por mim. Então, eu não acho que essa coisa de fazer, a Natália fez, vou fazer também. Eu acho que não é bem por aí, não. Eu acho que é meio que um processo de aprendizado sobre si mesmo, sabe? A gente começa a reparar sobre si e vão surgindo vontades, tipo, eu não assisto mais televisão, isso surtiu um efeito legal, então não quero mais assistir, vou deixar assim. Algo super natural, entende? Eu acho que o forçado, ele cria muita tensão, né, de fora para dentro, né, da nossa mente de fora para dentro. Eu acho que não é bem por aí, não. É meio que uma vontade às araras. Araras azuis, gente. Coisa mais linda. Então, não é... esse é meu entretenimento, sabe? Por exemplo, ver araras azuis. E todo esse entretenimento, ele ainda me leva a uma perspectiva. Por exemplo, nossa, que lindo, a natureza, é Deus, é uma manifestação natural, sabe? Ainda no mesmo objetivo, né? Então, o que isso tem a ver com a gula, né? Todo esse cortar esses entretenimentos, essas distrações mentais, tem me levado muito mais para dentro. E uma das coisas que eu tenho reparado muito hoje em dia em mim é em relação ao meu processo de alimentação. Como eu me alimento, em que momento que eu me alimento, como está a minha respiração no momento da alimentação e como está a minha mente na hora da alimentação. E eu vejo, por exemplo, que por conta de cortar todos esses entretenimentos, eu acabei compensando na comida. Então, a comida, ele é meio que assim... uma das últimas coisas mais grosseiras que eu acabei mantendo, né? Então, o que é coisas assim, distrações mais grosseiras? Realmente o videogame, a televisão, né? O sexo, por exemplo, coisas que levam muito assim, estímulo de fora para dentro, entende? Estímulo para você se desligar de você mesmo, sabe? Então, a comida é uma das coisas que eu acabei mantendo, assim. E por conta disso, o que eu sinto realmente é que eu acabei compensando toda essa energia para essa parte. E teve um momento que eu fui convidada a fazer um jejum super simples até o meio-dia. E do meio-dia em frente,
podia comer normalmente, só que coisas sem grãos, né? E eu falei, esse jejum é tranquilo, né? Vamos fazer. Fiz o jejum normalmente até meio-dia e depois do meio-dia comi normalmente. Nessa de comer normalmente, eu acabei comendo grãos. Por quê? Porque eu quis. E houve uma justificativa mental, sabe? Do tipo, esse jejum é muito fácil, eu não preciso disso. Eu já consegui sentir o efeito, legal, bacana, não preciso mais. E depois que esse dia passou, eu comecei a perceber que, na verdade, eu fiz uma desculpa, eu usei de uma desculpa para comer o que eu queria, sabe? E pode ser uma coisa muito simples assim, mas isso foi algo que me tirou da disciplina. Se era algo tão simples, se era algo tão tranquilo, por que eu não segui até o final? Né? Qual é a justificativa que você tem para falar, isso é muito fácil? Então, se isso é muito fácil, você faz e faz o dobro, né? Por que eu não fiz, né? E eu comecei a perceber que isso meio que me comanda muito mais do que eu comando, porque qual era a minha vontade real? A minha vontade real era de seguir o jejum, simples, tranquilo, fácil, né? E ver como é que eu ia me sentir. E a minha vontade foi submetida por o que eu chamo de gula, né? Você não ter a força de vontade suficiente para controlar a sua alimentação. E hoje, de novo, né? Tinha um jejum de novo em comemoração a Nityananda. E de manhã eu simplesmente esqueci do jejum. E aí eu fico pensando, será que eu realmente esqueci? Ou eu realmente coloquei na mente e meio que deixei para lá? Né? Essa parte que esquece, né? Não interessa, não quero fazer, né? E eu fiquei pensando nisso, assim, e é um jejum tão simples, tão tranquilo, assim. Eu fiquei meio surpresa, sabe, de ver que o meu processo de alimentação, ele é muito mais forte do que o meu eu interior, algo assim, sabe? Então, isso também é uma percepção do meu caminho espiritual, né? Eu tenho... Enfim, são coisas tão simples assim que a gente vai percebendo conforme a gente vai tirando todos os estímulos exteriores, sabe? E uma coisa que eu reparei também... E aí o que eu decidi fazer? Esse jejum é hoje, né? De Nityananda. Como eu acabei tomando café da manhã, o jejum era até meio-dia, eu tomei o café da manhã e decidi ficar o dia todo de jejum. Mas de jejum em que sentido? Não comendo nada? Não, um jejum tranquilo de líquidos. E na hora do almoço eu ajudei a preparar o almoço hoje. E o almoço estava assim super legal, super coisas gostosas, era comida italiana. Então aquela coisa bem bacana. Só que eu resisti, eu falei, não, eu vou fazer, porque eu preciso ser mais forte do que isso, sabe? Não que eu precise por uma questão de ego ou de ser vencedora, mas para meio que treinar o meu eu interior, o meu eu maior, superior, submetendo o corpo. O corpo precisa se modelar ao meu objetivo espiritual e não o contrário. Eu ser objeto das vontades, dos vícios, né, que o corpo acaba adquirindo. E na verdade, nesse pouco tempo de jejum, o dia ainda não terminou, eu me senti muito bem. E eu estava tomando banho agora, e banho é uma coisa super mágica, assim. Água é fantástico, muito inspirador. E uma das coisas que eu senti durante o banho foi uma claridade mental muito grande, muito afinada. E eu vejo que isso está relacionado realmente com o processo de alimentação. Durante o meu jejum, o corpo ele não está usando as energias vitais para a digestão, porque acontece muita movimentação de energias no estômago, nos chakras mais básicos. Então é por isso que a gente sente essa coisa de morgar, na minha opinião, de ficar pesado. Como eu não estava com isso, a energia ela podia fluir mais tranquilamente pelo meu corpo. E com a energia fluindo mais tranquilamente, eu posso acessar mais o meu cérebro.
eu posso acessar mais a minha atividade mental, me conectar mais com a minha atividade espiritual também. Então eu acho que tudo isso é muito conectado. Então eu percebi que me fez muito bem fazer esse jejum e eu tenho feito certo, na verdade, em seguir essa proposta realmente. Então eu tive esse insight assim, esses dias que eu queria compartilhar com vocês e eu espero que você comente, que você fale qual é a sua experiência e a gente vai trocando informação. Se você quiser me escrever, meu e-mail é natcampos@gmail.com e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê!